Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. São 8h05, a gente está iniciando nossa sessão. Hoje nós teremos uma apresentação da Lindiane Sampaio, que é nossa residente do primeiro ano, e ela vai trazer um caso clínico para nós discutirmos. Então, Lindiane, por favor, fique à vontade. Bom dia, como o doutor Fernando já apresentou, eu me chamo Lindiane, eu sou residente do primeiro ano de hematologia pelo Hospital Universitário Walter Candito, e hoje na sessão clínica a gente trouxe um caso clínico publicado pelo New England agora em abril de 2025, que trata-se de uma paciente, uma mulher de 79 anos, com tosse e perda de peso. O caso clínico ele vai ser apresentado mediante anamnese, exame físico, vou seguir todo aquele protocolozinho. A paciente ela estava no seu estado híbrido até 4 semanas, quando ela iniciou um quadro de tosse e perda de peso. Como que se desenvolveu, como se desenrolou essa história da doença atual? A paciente estava no seu estado perfeito de saúde, e aí ela iniciou tosse, coriza, dor de garganta e fadiga. Essa coriza e a dor de garganta, elas se resolveram espontaneamente. Só que a tosse e a fadiga persistiram, e a tosse ela progrediu para produtiva, o que acabou interferindo no sono. Ela associava essa questão da fadiga a essa interferência no sono. Ela não tinha sintomas de dispneia, dor torácica ou hemoptise associado, e tinha concomitante a esse quadro uma perda de peso, que era quantificada em 10,4 kg no último ano. Ela negava a presença de suores noturnos. Ela tinha um histórico de uma viagem à África do Sul há 5 anos, antes dessa apresentação. Tinha uma viagem há 4 anos para a América do Sul e há 6 meses ela tinha viajado para o Sudeste Asiático. Nesta última viagem que ela fez, ela apresentou um quadro semelhante com infecção urinária, em que ela teve um aumento da frequência urinária associada a uma desúria. Ela fez o uso de um agente antibiótico desconhecido, ela não sabe referir qual medicamento que ela usou. Os sintomas se resolveram, no entanto, ela iniciou um quadro de uma diarreia. A diarreia era persistente, não era sanguinolenta, não tinha muco presente. E essa diarreia, eu notava que piorava o uso de alguns alimentos, como sorvete, café. E aí ela teve alguns ajustes na dieta e teve uma melhora parcial dessa diarreia, mas não cessou completamente. Na história pessoal pregressa, ela era uma paciente que tinha osteoporose de comorbidade. Ela tinha um histórico que, vez ou outra, tinha infecções recorrentes do trato urinário, fazia uso de antibióticos com recorrência, e tinha um hiperparatireoidismo primário, já tendo havido realizado a paratireoidectomia. De medicamentos e uso, ela fazia uso do carbonato de cálcio, do colicasferol e um multivitamínico. Ela não relatava nenhuma alergia medicamentosa conhecida. Nas condições e hábitos de vida, ela era uma profissional aposentada, viúva, ela morava sozinha no subúrbio em Boston e viajava frequentemente à Califórnia para visitar a família. Ela não era fumante, nunca tinha fumado, e ela bebia álcool ocasionalmente. Ela ajudava a cuidar da mãe dela nessas viagens frequentes para a Califórnia, porque na história familiar dela, a mãe dela tinha um diagnóstico de um linfoma há 25 anos, que não tinha, ela não sabia especificar, tipo, não especificava, ela não sabia dizer qual linfoma. Esse linfoma tinha sido tratado com quimio e rádio e tinha entrado em remissão, só que teve uma recaída há 8 anos, também foi tratado e foi com sucesso. Isso da história da mãe. Partindo para o exame físico, nessa primeira avaliação, né, lembrando que ela procurou primeiro um serviço de atenção primária, observou-se que ela estava com a temperatura, estava febril, na temperatura de 35,6, uma PA de 116 por 69, uma frequência cardíaca de 81 e a frequência respiratória e a saturação também dentro dos limites da normalidade. Satura 98 ambiente, uma frequência respiratória de 16. A ectoscopia, a paciente ela apresentava-se emagrecida
E ao realizar a ausculta pulmonar da paciente, observava-se que ela tinha murmúrios vesiculares reduzidos, principalmente em base de hemitórax direito, e tinha uma maciez da percussão também nessa região. Na palpação das cadeias linfonodais não foi observado nenhuma linfonodomegalia, nem cadeia axilar, nem supraclavicular, nem cervical. Ela também não tinha sinais de baqueteamento digital. E no abdômen, o abdômen dela era inocente, não era distendido, flácido, indolor. Ela não tinha nenhuma organomegalia, inclusive esplenomegalia. Nesse primeiro momento, foram realizados alguns exames complementares, como a rotina básica, função renal, função hepática, um hemograma, os eletrólitos, a glicemia, todos vieram normais. Né? Aqui eu destaco o valor da proteína total, que estava em 8, mas estava dentro do valor de referência. E alguns exames um pouco alterados, como mostra aqui o LDH, pouco alterado, estava 227, em que o valor de referência iria até 210. O VHS dela, elevado, em 55, e um PCR de 11,9. E aí, a gente chega na questão que ela tinha essa tosse, ela tinha essa achado pulmonar, né, essa redução do muro vesicular e essa maciez. Então, a gente partiu para um exame de imagem, né? E aí, 2 dias depois, ela realizou uma radiografia do tórax. Nessa radiografia do tórax, o que é que a gente observa? A gente tem um derrame pleural aqui moderado, à direita, e opacidade nos espaços aéreos do lobo médio e inferior do pulmão direito. O contorno do cardio mediastinal está parcialmente obscurecido, né? E aí, muito o que falava na minha residência de clínica é vá onde o ouro está, que é o do Sudão, né? Aqui a gente observa que a gente tem um derrame pleural e a gente está num processo de investigação diagnóstica. Então, é indicado que a gente faça, né, apesar de que a paciente, nesse primeiro momento, não apresentasse dispneia, que a gente faça uma toraxentese diagnóstica, né? A paciente, 6 dias depois dessa radiografia, ela realizou essa toraxentese diagnóstica, foi retirada 1,3 litros de líquido pleural, e na aparência do líquido, ele era um líquido amarelado, moderadamente turvo, em que foi discriminado a celularidade, ainda tinha alta celularidade, né, cerca de 6.342 células, com 14 mil hemácias, sendo que dessas células que eram nucleadas, 10% eram neutrófilos, 30% eram linfócitos, 1% monócitos, 5% eram macrófagos e 54% foram as células que não foram classificadas nesse primeiro momento. A proteína do líquido pleural estava 5,6 gramas e o LDH estava em 230. Então, aqui quando a gente chega nesse ponto da apresentação, né, revisando todo, o que é que a gente tem? A gente tem uma paciente de 79 anos, que ela deu entrada com um pródromo de sintomas gripais, sendo que persistiu a tosse e a fadiga. E o que chama mais atenção no histórico dela é uma perda de peso, certo? Essa questão dessa perda de peso, ela realizou alguns exames. Nos exames da bioquímica geral, vieram ok, com leve alteração ali nas provas inflamatórias de VHS e PCR, e uma alteração leve no LDH. Ela realizou um raio-x que demonstrou um derrame, certo? Esse derrame foi funcionado, e aí nesse derrame foram visualizados que ela preenche critério para um derrame pleural exudativo, porque ela preenche critério com os 3 critérios de Light, né? Quando você vai fazer a relação de proteínas do líquido pleural sobre a série, o LDH do líquido pleural sobre o série, todos vão fazer o preenchimento do derrame pleural exudativo. E aí, quando a gente vai para esse diagnóstico sindrômico, né, a gente tem um derrame pleural, a gente tem que abrir um leque de diagnósticos diferenciais, de etiologias, né? O que é que causaria, o que é que a gente vai investigar aqui, tomando isso como base, que a paciente tem um derrame pleural exudativo, né? Aí a gente abre aqui o leque da infecção, da inflamação, seria uma inflamação, né? Seria uma neoplasia, né?
Aqui, quando a gente considera o caso da paciente, ela tem um histórico de 4 semanas, ela tem um histórico de perda de peso. Talvez a gente tenha mais, a gente fique mais firme na questão de que provavelmente seja uma neoplasia. Mas quando a gente abre aqui a parte do leque dos diagnósticos diferenciais, por que a gente pensaria numa infecção, né? Ela tem um derrame, esse derrame poderia ser um derrame parapneumônico, dado que a paciente ela tinha tosse, tinha coriza, tinha ortocardia, tinha fadiga, e além disso, na radiografia de tórax, ela tinha algumas opacidades no pulmão direito. No entanto, a paciente ela não apresentava sinais clínicos compatíveis com a pneumonia bacteriana com derrame. Talvez, se depois que fosse feito a toracocentese, repetisse a radiografia, talvez flagrasse algum acometimento adicional do parênquima pulmonar. Aqui, o que a gente tem também é essa viagem recente para o Sudeste Asiático. Ela teve essa viagem há 6 meses para o Sudeste Asiático, e a gente tem que lembrar sempre de TB, né? A paciente tinha essa perda de peso, tinha essa diarreia, que eram achados consistentes com TB, mas ela não tinha opacidade nos lobos superiores do pulmão, não que isso exclua, né? Talvez posteriormente ela teria que fazer exames para excluir também essa parte, mas não deixa tão firme essa hipótese. No segundo leque, né, que é o leque da inflamação, que é as causas não infecciosas, né, a gente tem que levar em consideração a embolia pulmonar. A embolia pulmonar é uma condição bastante comum. Muitos pacientes eles apresentam um derrame pleural associado. Contudo, os sintomas da paciente elas não confirmavam tanto esse diagnóstico. Quando a gente pensa no TEP, a gente pensa numa apresentação mais hiperaguda, com um comprometimento respiratório, e geralmente quando o TEP está associado a derrame pleural, os derrames eles são menores, quando comparado com o caso da paciente. A gente também poderia considerar um quadro de lúpus, né, uma inflamação sistêmica, considerando que a paciente tinha essa perda de peso, essa fadiga, o lúpus poderia entrar na possibilidade, né, mulher mais prevalente também, mas ela não tinha outros comemorativos, ela não tinha anemia, ela não apresentava artrite, ela não tinha nenhum acometimento renal, então isso acabava não apoiando tantas hipóteses. E aí, a gente tem também um derrame ocasionado por uso de drogas, de medicamentos. A gente vê que no caso clínico a paciente usava pouquíssimos medicamentos, mas ela tinha um histórico de infecções urinárias recorrentes, né? Então ela podia fazer uso de antibióticos recorrentes. E alguns medicamentos, inclusive a nitrofurantoína, está associada a um derrame pleural com características inflamatórias e exudativas. Né? Outras drogas também, como o minoxidil, a hidralazina, a mildarona, também estão associados a esse derrame pleural associado a drogas. E, por fim, a gente tem que considerar essa hipótese da neoplasia, que a gente considera ser o mais provável, porque aí a perda de peso e a fadiga, elas são muito compatíveis com o câncer. E aí, quando a gente parte para a neoplasia, a gente vai imaginar de onde que surgiu esse foco primário. Será que originou-se no pulmão? Né? A gente vê que começou ali com um derrame pleural isolado, mas a gente não observou nenhuma lesão parenquimatosa óbvia na radiografia. E aí a gente teria que progredir a investigação com uma solicitação no TC de tórax para a gente ver se a gente observava alguma lesão no parênquima ou na pleura. Como era uma paciente mulher idosa, a gente pensaria também nas questões das neoplasias ginecológicas, pensando aí em mama e ovário. Só que o que ia contra essa hipótese é que a paciente ela já tinha realizado sua mamografia após os 75 anos. Ela tinha uma mamografia no último ano da apresentação que era negativa, e ao exame clínico da mama também estava totalmente inocente. Em relação à hipótese do ovário, a paciente ela tinha essa história da perda de peso, da diarreia, que poderia falar a favor, mas somente isso, ela não tinha nenhum outro comemorativo. E aí a gente entra na questão do linfoma, né? O linfoma, ele muitas vezes, ele está associado, ele pode se apresentar, na verdade, como um derrame pleural primário. Então, será que ela estava fazendo ali um linfoma? Para a gente chegar no diagnóstico, então, foi solicitado uma citologia do líquido pleural e uma tomografia do tórax. E aí, nesse momento, foi conversado com a paciente, colocado o que é que ela poderia ter, né?
para juntos eles chegarem ao diagnóstico, a paciente a paciente, desde o começo, que gera muita ansiedade para o paciente, né? E aí, nesse meio tempo, a gente foi pedir a citologia do líquido pleural e a tomografia de tórax, aquelas células que não tinham sido identificadas, elas foram classificadas no líquido pleural como plasmócitos. Esses plasmócitos, eles incluíam formas atípicas, com nucleolos e binucleação. A partir do momento que o pessoal que estava acompanhando essa paciente observou que tinha aquelas células, que eram cerca de 54% no líquido pleural, eram plasmócitos, incluindo formas atípicas, eles entraram em contato com os médicos especialistas em mieloma. E aí ele considerou que poderia ser que esse plasmócitos seria devido a um plasmocitoma nas costelas, e ele orientou que se solicitasse uma eletroforese de proteína com imunofixação e uma beta-2 microglobulina. E aí, em paralelo, estava aguardando se essa tomografia de tórax e a citologia do líquido pleural. Né? Na tomografia de tórax, né, a tomografia de tórax ela foi realizada por contraste, ela revelou um derrame pleural moderado a volumoso à direita. Esse derrame estava associado a uma atelectasia adjacente e eu tinha uma consolidação completa aqui no painel B, mostrado com a setinha vermelha, uma consolidação completa do lobo médio direito com impactação no bronco correspondente. A eletroforese de proteínas que tinha sido solicitada, pensando naquela hipótese lá do plasmostoma das costelas, demonstrou um pico monoclonal IgM lambda de 0,96 gramas por decilitro, com uma relação de cadeias leves livres de 0,10. O valor de referência que eles colocam é de 0,3 a 1,7. E um beta-2 microglobulina sérica de 3,43. O valor de referência é de 0,8 a 2,34. Então, aqui a gente tem pico monoclonal com uma leve alteração da beta-2 microglobulina. A análise citológica do líquido pleural saiu, e aqui o que é que demonstra? Ela tem essas células do líquido pleural, elas foram colocadas numa coloração de hematoxilina e eosina, e aqui no painel A gente tem uma alta celularidade. E quando a gente faz uma ampliação, ela tem características de plasmócitos de aparência madura. Ela apresenta uma cromatina agregada, os núcleos arredondados, excêntricos. A gente tem uma quantidade moderada de citoplasma. E a gente consegue identificar aqui alguns corpúsculos de Dutch ocasionais que estão mostrados aqui pelas setas. Na imunohistoquímica, esse mesmo bloco de células que foram do líquido pleural foi mandado para a imunohistoquímica, e na imunohistoquímica, os plasmócitos, eles apresentavam uma forte expressão de IgM. Também tinha alguns poucos linfócitos B, que eram CD20 positivos, CD5 negativos, misturados com mais linfócitos T CD3, que eram mais numerosos. Então, a gente tinha na imunohistoquímica essa expressão de IgM, linfócitos B em menor quantidade, associada a numerosos linfócitos T CD3 positivos. Foi realizada a citometria de fluxo, né? Na citometria de fluxo, o que é que a gente observa? Que os plasmócitos aqui no painel, ele não tinha perda de expressão nem de CD45, nem de CD19. Eles eram negativos para CD56 e eles exibiam um grande excesso de cadeia leve lambda. Quando a gente observa aqui no painel D, a gente vê aí a população que está em vermelho, né? A gente vê que tem um excesso dessa cadeia leve lambda, com a relação kappa-lambda de 0,02. Esses achados, eles são compatíveis com uma população plasmocitária monoclonal. Os linfócitos B, eles também demonstravam um discreto excesso de cadeia leve lambda, né, com a relação kappa-lambda de 0,6, o que poderia sugerir que existisse uma população B monoclonal concomitante. Então, mediante isso, também foi realizada uma mutação, a pesquisa da mutação MID88L265P, que veio negativa.
Então, quando a gente chega nesse ponto aqui, a gente tem uma população plasmocitária monoclonal, que tem uma expressão CD19, CD45, não tem CD56, é negativo, apresenta uma expressão de IgM e tem um excesso de cadeia leve lambda, a gente pensa num diagnóstico de um linfoma B de baixo grau com uma diferenciação plasmocitária. E aqui está a grande sacada, porque ele tem essa mutação do MYD88, L265P, e faz com que a gente deixe um pouco de pensar em um mieloma de células plasmáticas e gene positivo. Né? Foi realizada uma citometria de fluxo do sangue periférico, né, imunofeno. Nessa imunofeno, a gente teve uma pequena população de plasmócitos que eram restritos à lambda, menos de 1%, e também uma população B monoclonal também inferior a 1%. Mediante tudo isso, foi prosseguido, né, a investigação dela com a biópsia de medula óssea. Na biópsia de medula óssea, o fragmento ele demonstrava uma discreta hipercelularidade para a idade, com uma hematopoiese trilinear em maturação. Quando a gente colocava a coloração CD38, eles apresentavam, a CD138, na verdade, ela apresentava menos do que 5% de plasmócitos na celularidade medular, e numa contagem diferencial de 400 células, ela tinha menos de 2% de plasmócitos. Nesse caso aqui, né, no aspirado também, não apresentava nenhuma linfocitose evidente e não tinham agregados linfóides. Foi realizado, então, uma hibridização in situ, né, o FISH, e o FISH mostrava que os plasmócitos eles tinham um excesso de cadeia leve lambda, que foi consistente com a população plasmocitária monoclonal. Quando a gente olha aqui na citometria de fluxo do aspirado da medula, a gente observa que os linfócitos B, eles não estavam aumentados e eles apresentavam apenas uma discreta restrição à lambda aí, excesso, aliás, um discreto excesso de lambda, que estava demonstrado como 0,8. Esse achado, ele não era compatível com essa população B monoclonal concomitante. No entanto, como se tinha-se essa dúvida se existiam duas populações, a de plasmócito e a de linfócito B, foi realizado um PCR para reordenamento de genes de cadeia pesada, e esse PCR ele veio como positivo para uma população B clonada. Além disso, também foi realizado um painel genético. No painel genético, não teve nenhuma mutação patogênica conhecida. Nesse momento aqui, foi repetido novamente aquela mutação, o MYD88 L265P, foi novamente negativo, certo? E aí, a paciente, a partir desse momento, foi realizado um PET. Um PET da cabeça, tórax, abdômen e pelve. No PET, o que é que a gente observa? A paciente, ela tinha uma captação intensa aqui na região do lobo médio direito, né? Mas ela não tinha captação de derrame, aqui mostrado na setinha branca. A gente C. Ela tem a captação intensa lá naquela consolidação que a gente tinha visto no lobo médio, mas não tem no derrame. Ela tinha alguma captação moderada ali em alguns linfonodos torácicos, e ela tinha uma alta captação em uma massa no seio maxilar esquerdo, certo? Então, quando a gente identificou essa massa no seio maxilar esquerdo, para prosseguir o diagnóstico, foi realizada uma biópsia. A biópsia da massa nasosinusal, ela mostra um papiloma nasosinusal oncocítico, ela tem um padrão de crescimento invertido com infiltrado linfoplasmocitário atípico dentro da lâmina própria. Quando a gente amplia aqui no painel B, a gente observa alguns linfócitos pequenos, maduros, abundantes, que têm uma cromatina mais condensada, com alguns núcleos ovoides irregulares, um citoplasma moderado. E a gente também tem a presença desses plasmócitos maduros, misturado a pequenos linfócitos que ocorrem, às vezes, associados em aglomerados, esses são plasmócitos misturados a linfócitos, que por vezes eles se apresentam aglomerados, e por vezes eles estão associados à rede de células dendríticas,
essas redes de células dendríticas foliculares são CD21 positivo, e ela não tinha uma coexpressão nem de CD5, nem de BCL6, nem de ciclina D1. Quando a gente parte para a imunistoquímica dessa biópsia da massa, a gente teve uma demonstração aqui de um aumento dos plasmócitos maduros, com uma expressão acentuada de cadeia pesada IgM. Aqui no painel C, a gente observa esses plasmócitos maduros, né, em grande quantidade. Aqui no D, ele está mostrando uma questão das células TCD3 positivas. Na coloração imunohistoquímica da parte das cadeias leves, aqui a gente mostra que no painel F, ela tem um excesso de cadeia leve lambda. O painel E aqui é de capa, o F é de lambda, e a gente vê que tem uma maior, um excesso de cadeias leve lambda nas células plasmáticas, né? E aí a gente chega a um diagnóstico, né, compatíveis com o linfoma B de baixo grau, com uma diferenciação plasmocitária. Então, como foi que a gente chegou nesse diagnóstico? A paciente, quando a gente vai pegar todo para trás, né, ela não tinha essa mutação aí do MID88, que falava contra o linfoma linfoplasmocítico, e ela não tinha uma infiltração significativa na medula, né? A gente viu que era menos que 5%, uma contagem de 400 menos de 2%. Além disso, a gente tinha uma. Ela não tinha linfonodo palpável, tinha alguns ali torácicos não tão importantes, que enfraquecia a hipótese de um linfoma nodal ou um linfoma da zona marginal esplênico. Ela não tinha um vaso grande, ela não tinha esplenomegalia. Embora, nesse primeiro momento, né, a gente não consiga identificar onde se iniciou essa doença, os achados eles eram mais compatíveis com linfoma de zona marginal extranodal. Possivelmente originou-se ali no pulmão, porque tinha um acúmulo intenso, quando a gente fez o PET, marcava com intensidade ali aquela consolidação no lobo médio. E aí, quando a gente entra nesse assunto, né, do linfoma de zona marginal extranodal, a gente precisa compreender que ele é um linfoma indolente, né? Ele é o terceiro tipo de linfoma não Hodgkin indolente mais comum. Ele é um linfoma Lidiane, eu acho que a gente poderia parar um pouquinho agora e discutir como chegou nesse diagnóstico, entendeu? entendi. Eu acho que a gente podia. Volta só o slide anterior, por favor. Esse? Não, não, do diagnóstico, esse, o anterior, só onde você chegou onde eles chegaram à conclusão que é a zona marginal. Aqui. Pronto, exatamente. E aí eu acho que a gente podia abrir para discutir um pouco, né, como chegou nessa hipótese. A questão do derrame pleural você mostrou claramente, eu acho que é bom ressaltar o fato de ser transudato ou um exsudato, né? Então, o transudato a gente encontra mais, né, em insuficiência cardíaca, né, em condições, no caso da embolia pulmonar pode ser transudato ou exsudato, mas pensando em neoplasia, geralmente é exsudato. E aí, nessa idade, você colocou muito bem as neoplasias ginecológicas também devem ser pensadas, como aquela síndrome de Meigs, né? Em que a gente tem tumor ovariano com derrame pleural. Mas eu queria, que eu acho que é interessante, considerando que foi, na hora que você encontra plasmócito no líquido pleural, todo o direcionamento do raciocínio ele vai para o lado da hematologia, né? Da oncohematologia. Concorda? Concordo. E aí é nesse ponto que eu acho que a gente, da nossa área específica, que a gente pode tentar discutir um pouquinho antes de chegar no zona marginal. A gente, inclusive, está com um doente na enfermaria, com zona marginal, e o linfoma de zona marginal ele é muito curioso, porque ele pode ser um diagnóstico extremamente fácil e extremamente difícil. E aí, nesse contexto, eu queria pedir ao Gustavo para ele fazer as considerações da onde chegou e sobre a discussão, Gustavo, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Realmente, assim, a gente tem um paciente, né, na enfermaria com essa suspeita diagnóstica importante de zona marginal esplênico. E aí, em relação ao diagnóstico do paciente deste caso em específico, da nossa discussão de hoje,
Realmente, inicialmente, a primeira impressão que eu tive, pronto, tem plasmócito, deve ser de fato um plasmocitoma, deve ter um acometimento aí extramedular por plasmócitos clonais, mas quando a investigação foi prosseguindo, a gente foi vendo que não era tanto para o lado do plasmócito em si, mas sim talvez de uma célula B com diferenciação plasmocitária, que a gente habitualmente encontra no linfoplasmocítico, mas que também pode acontecer no cenário do zona marginal e de alguns outros linfomas indolentes B. Deixa eu lhe interromper. Você afastaria completamente, para você também, Lindiane, a pergunta. Você afastaria completamente maculobuminemia de Waldenström? Não, realmente, assim, Porque ela mostra uma eletroforese, se não me engano, em algum momento tem aumento de IgM, não é? geralmente, é assim, é uma das coisas que mais chamou a atenção para no momento que a gente saiu um pouco do escopo do plasmocitoma para entrar na questão de linfomas B de baixo grau, a presença do IgM chama disparadamente a atenção para um diagnóstico de linfoplasmocídio. E mesmo com MID88 negativo, apesar de raro, ainda podem acontecer casos de linfoplasmocítico de Waldenström com MID88 negativo, apesar de não ser o habitual. Esse dado é importantíssimo. E assim, o MID88 ele é uma expressão da linhagem mieloide, né? E é uma alteração que tem uma interrelação muito grande com somente interleucina 1, um receptor de célula T, e aí ele hoje ele é um marcador importante quando a gente pensa em Waldenström. Mas pode seguir, Gustavo, por favor. E aí, assim, quando a gente encontrou o MID88 negativo, a gente começa a se afastar um pouco do diagnóstico de Waldenström. E aí, dentro do escopo dos linfomas indolentes com diferenciação plasmocitária, o zona marginal acaba sendo a nossa segunda escolha, o nosso segundo pensamento. E aí, realmente, como o professor falou, é um linfoma pode ser um diagnóstico escrachado, mas pode ser também um diagnóstico bem difícil. Porque, assim, a gente, por vezes, não tem marcadores tão específicos para pensar no zona marginal. A gente sabe que é um linfoma que é CD20 positivo, que é CD5 e CD10 negativo, mas a gente não tem uma ciclina D1 como o do manto para a gente poder dizer que tem realmente uma alteração que de fato específica para uma zona marginal. A gente não tem um CMYC em 100% para a gente falar ali junto com o KM67 de 100 para dizer que é um BUCT. Então a gente fica realmente um pouco mais restrito. É um momento em que a gente, por vezes, tem que fazer um raciocínio por trás e se armar dessas ferramentas. A gente tem realmente esse MID88 negativo, falando contra um pouco o Valdes, falando mais a favor de um zona marginal. E aí, diante do que a Lindiane comentou, o fato de a gente não ter uma apresentação nodal clara, a gente tem poucos linfonodos diminutos aí que estão captando, apresentações extranodais, de fato, bem marcadas, né? Cometimento pulmonar, cometimento rinocinusal, a gente levanta realmente essa hipótese de um zona marginal extranodal. E uma coisa, só não estou lembrado da idade da paciente. 79 anos. 79, que realmente casa com a faixa etária, né, dos nossos pacientes com esses diagnósticos de linfoma de zona marginal, são uma população mais idosa. E a gente tem que, inclusive, nesse momento, assim, além da questão do diagnóstico, uma coisa que o doutor Fernando sempre fala é que a gente não pode errar conduta. Então, uma coisa que a gente precisa também discutir é qual seria a melhor estratégia terapêutica para essa paciente, uma estratégia que não seja tão agressiva a ponto de ser danosa, mas que também seja passiva de melhorar e dar conforto para essa paciente, né, dar qualidade de vida para ela. Lindiane, uma coisa que esse linfoma B de baixo grau de diferenciação plasmocitária é uma classificação antiga que ele está correlacionando com zona marginal, é esse o raciocínio? É, esse raciocínio. Porque ficava antes, até comentei isso na visita, antes da gente ter conhecimento aí dessa entidade de linfoma de zona marginal, praticamente era tudo linfoma de baixo grau, linfoma indolente, né? Então esse detalhamento, esse refinamento, ele tem permitido, principalmente quando você vê a origem da célula, ele tem permitido que a gente separe melhor esses linfomas dito indolentes, né? E de todo modo essa palavra é importante porque o indolente ele está atrelado ao crescimento de célula, né? A capacidade que ela tem de crescer, ao mesmo tempo, tem algo que a gente traz lá do conhecimento antigo, de que
um linfoma indolente, às vezes ele pode ter um comportamento agressivo, mesmo que ele não se transforme, e necessitar de tratamento dependendo da localização aonde ele se desenvolve, né? Então, se ele tiver grandes massas, comprimindo órgãos-alvos ou levando a dor ou assim, muita sintomatologia, ele às vezes pede tratamento, né? Ele obriga que você faça algum tipo de tratamento. Mas a informação esse MID 88 foi feito no líquido pleural, foi, Lidiane? Foi. O primeiro foi feito. Desculpa, acho que não estou te ouvindo. O professor teve uma queda de energia aqui no hospital universitário. Não sei se foi isso que aconteceu. Talvez, mas ela tá. A Fernanda tá me ligando aqui, deixa eu só atender aqui. A Lindiane está tentando se reconectar aqui, professor, porque caiu a energia. Eu já estou sabendo, viu? Então, assim, como a gente estava comentando, eles pediram para a gente continuar até que eles possam retornar. É, então, era exatamente essa discussão, né? E, Gustavo, não sei se você chegou a ler aquele trabalho que eu lhe mandei, é, da Associação com Doença Autoimune, né? Sim, sim. Assim, uma coisa que é presente não só no zona marginal, né, mas também, de maneira geral, nos linfomas, nas doenças linfoproliferativas de uma maneira mais global. A Isso. gente está acostumado, né, como a gente tinha conversado na visita, com encontrar anemia hemolítica autoimune associada à doença linfoproliferativa. A gente lembra muito de LLC, que a gente tem uma casuística maior, mas a gente pode ter outras citopenias associadas, né? A gente tem a PTI associada, pode ter neutropenia também autoimune associada, ou aplasia pura de série vermelha. Então, assim, muitas vezes entra no diagnóstico diferencial, em que a gente, por vezes, está pensando que essa citopenia pode ser infiltração medular, é a doença que está acometendo a medula, e, na verdade, a gente não tem um grau tão grande assim. A gente tem, na verdade, a gente tem um grau maior de burden de doença e, por isso, o paciente está se apresentando com citopenia. Mas sempre deve ser lembrado a possibilidade de um comprometimento autoimune, porque existe essa associação muito importante. E, por vezes, o tratamento da doença em si nem é preciso, mas sim um tratamento dessa intercorrência autoimune. Um curso de corticoterapia, a utilização de um anti-CD20, dentre outras abordagens, a depender da citopenia. Mas realmente é uma coisa que deve ser lembrada toda vida que a gente encontra uma citopenia em um paciente com doença linfoproliferativa. Descartar um comprometimento autoimune. É importante e uma coisa que chama a atenção na investigação desse caso é exatamente a possibilidade de estudar o líquido pleural, né, com detalhe, né? Então, muitas vezes a gente precisa de uma drenagem, né, uma toracocentese, mas uma punção biópsia da pleura, que aí ajuda a fazer imunistoquímica, a tentar buscar um diagnóstico, tá certo? Eu acho que eu queria ouvir então a Maria Laura sobre o caso, quais as impressões que você tem, Maria Laura. Oi, professor, bom dia. Primeiro, parabenizar a Lindiane, né, pela primeira apresentação dela aqui na sessão. E, assim, sobre essa questão mesmo da importância da citometria de fluxo que a gente tem para poder diagnóstico, né? Aqui no hospital a gente tem uma facilidade muito grande de ter acesso a esse recurso, né, e também prontamente para poder ajudar no diagnóstico, que a gente sabe que a imunistoquímica acaba que demora bastante, até dificulta essa questão da gente poder ter um diagnóstico pronto do paciente, né? Inclusive, ano passado a gente também teve um caso bastante interessante, eu acho que era até na enfermaria da Emanuele. Foi um caso de uma paciente que tinha uma ascite bastante volumosa, tinha também carcinomatose peritoneal, e no final a gente conseguiu dar o diagnóstico de uma crise blástica com infiltração em líquido acítico. Foi até levado o caso para congresso, tudo, a Mariana, e essa importância que a gente tem de ter um diagnóstico pronto para poder ajudar os nossos pacientes. Exato. Uma coisa que tem que chamar a atenção é que essas doenças linfoproliferativas,
ela eventualmente, elas podem, mesmo indolentes, elas podem transformar, né? E você tem aí mais relacionado ao linfoma folicular, que a gente sabe que quando transformam uma terminologia chamada síndrome de Richter, né? Então, e é um cenário desafiador, né? Porque tem geralmente uma evolução muito agressiva, e quando a gente consegue colocar em remissão na nossa realidade, muitas vezes a gente tenta, e não é fácil colocar em remissão, tenta levar para um transplante autólogo, mas não é algo muito simples. Recentemente a gente viu tem até um caso também, né, de uma doença linfoproliferativa dessa forma. No linfoma de zona marginal, que é o que está aí, principalmente o esplênico, a gente tem uma coisa que é muito interessante, que é a possibilidade de você realizar uma esplenectomia, e, e aí muitas vezes um dado importante no sangue periférico é você poder ver células vilosas, né? Isso às vezes serve de auxílio no diagnóstico. E um aspecto importante é que você fazendo a esplenectomia, às vezes sem quimioterapia, sem nenhum tratamento, melhora a evolução desse doente. Então, que bom que ela voltou. A gente vai dar continuidade aonde parou, tá, Lindiane? Deixa só ela se Boa tarde. organizar. Fica à vontade, viu, Lindiane? Aí, agora que ele tá. Tranquilo, viu, Lindiane? Pode seguir lá do seu diagnóstico e mostrar os detalhes agora. Perfeito. Pronto, pode seguir Ele adiante, voltou por a favor. falar? Voltou, nós estamos lhe ouvindo, viu? Nós estamos lhe ouvindo. Ele tá mudo. Ele tá mudo. Ele tá mudo. Eu sou? Estamos lhe ouvindo. Não, eu não tô ouvindo. Mas a gente está te ouvindo. É isso que eu tava ouvindo. Pode seguir, pode continuar. Vou continuar. Pode continuar. Coloca só em modo apresentação. Professor, eu não tô lhe escutando. Oi. Tchau. Pronto, então, dando continuidade, a gente tem esse diagnóstico, chegou-se nesse diagnóstico, né, de um provável linfoma da zona marginal extranodal. E aí, quando a gente vai para a discussão do linfoma de zona marginal, a gente tem que ter em mente que ele é o terceiro tipo do linfoma não Hodgkin indolente mais comum, né? Esse linfoma, ele se origina nas células B de memória, que estão presentes ali naquela zona marginal dos tecidos linfóides secundários. E eles estão no centro da inflamação, autoimunidade, da transformação maligna, por meio da coordenação da imunidade inata e adaptativa.
Então, muitas vezes, esse linfoma ele surge no contexto de uma infecção crônica, de uma doença autoimune, embora a gente tenha um compartilhamento de características biológicas, clínicas e diagnósticas, cada subtipo ele vai ter uma manifestação específica, resultando numa apresentação muito sistêmica. Houve uma atualização dessa questão dos subtipos, né, que agora inclui o cutâneo primário, como outro subtipo, né, e hoje a gente diferencia em extranodal, esplênico primário, cutâneo primário e nodal. No extranodal, né, a gente tem a apresentação do malte, né, que é o tecido linfóide associado à mucosa, que a gente conhece mais, né, em particular, a gente conhece mais associado ao estômago gástrico, né, malte gástrico, mas a gente pode acontecer em vários outros tecidos, em várias partes do corpo, como pulmão, conjuntiva, intestino, tireoide e por aí vai. Como eu falei, né, dos fatores de risco desse paciente, a gente tem a questão da infecção, a gente tem uma relação causal bem estabelecida do H. pylori com o malte gástrico, mas a gente tem outras bactérias que também estão implicadas nesses processos a depender do sítio. Por exemplo, tem o Campylobacter, a questão do intestino, a Borrelia, quando é cutâneo, o a clamídia, tá? Quando é na conjuntiva, né? A gente tem também associações com doenças autoimunes, e aqui entra muito a síndrome de Sjögren, entra muito o Hashimoto, o próprio lúpus, a doença do IgG4, né? E a história familiar, como é o caso da paciente, ela está associada a um risco moderadamente aumentado da doença, certo? A nossa paciente, ela foi estadiada, ela foi caracterizada como um linfoma visceral marginal em estágio 4, que é um estágio já avançado. Por quê? Porque ela tinha um acometimento de múltiplos sítios extranodais. Aquele acometimento ali que a gente observou no primeiro momento no pulmão, também tinha nos seios paranasais e tinha um acometimento da medula óssea, além de alguns sítios ali torácicos nodais. Apesar de incurável nesse estágio, né, esse tipo de linfoma ele tem um excelente prognóstico e mais da metade dos pacientes estão vivos em 10 anos após o diagnóstico inicial. A gente tem algumas ferramentas para dizer, né, para predizer esse risco de mortalidade, como o índice de prognóstico do linfoma malte. Esse índice de prognóstico do linfoma malte, ele leva em consideração a idade da paciente, o LDH do paciente e o estadiamento rápido. Ele vai ajudar a estratificar a mortalidade. E a gente tem que a progressão dentro de 24 meses, após o tratamento inicial, ele está associado a um pior prognóstico. Quando a gente está nesse processo de investigação etiológica do linfoma marginal, como ele tem essa tendência de ser mais indolente, a gente também precisa prestar atenção se ele tem algum indício de uma transformação histológica para o linfoma difuso de grandes células D. Esse tipo de transformação, ele acontece de 2,95% a 8% dos casos em 10 anos. E aqui, o Gustavo já chegou a comentar, né, aí durante a discussão, que nos casos do linfoma de zona marginal, a característica do diagnóstico, assim, a gente não tem um perfil imunoestoque amplamente específico, como a gente tem no do humano, ele mencionou. A avaliação imunohistoquímica da biópsia que a gente tem que chegar para fazer o diagnóstico, ela vai muito mais excluir outras causas, outras entidades de linfoma não Hodgkin de células B de baixo grau. Então, ele vai mais descartar ali um LLC, um manto, o próprio linfoplasmocítico, para a gente poder chegar a esse diagnóstico de zona marginal. Lógico que vão ter algumas coisas que vão chamar a atenção, né? Ali a questão de ele ser negativo para CD5, como o Thiago falou, não ter expressão de ciclina D1, né? Essa restrição das cadeias leves aí, quando a gente associa com essa não mutação do MID88, mas como o Gustavo também falou, né? O MID88 ele pode estar mutado em alguns raros casos de linfoma marginal extranodal.
A gente tem também essa questão de não estar bem estabelecido o papel do PET no estadiamento da doença, né? A gente tem, a depender do subtipo, a depender do sítio que está acometido, a gente tem que ver como ele vai se comportar, né, no primeiro momento do diagnóstico, para a gente poder considerar ele como avaliação de resposta. Como a gente viu no caso da paciente, ela brilhava muito ali na consolidação do lobo médio, mas não tinha no derrame. Então, quando a gente for avaliar a resposta após o tratamento, a gente tem que levar em consideração esses números, né? E aqui, em alguns pacientes, a biópsia de medula óssea pode não ser considerada, por exemplo, se for um linfoma multigástrico, tá ali, a gente pode não precisar, né? No primeiro momento, né? E aí, de tratamento, né? De tratamento, a gente tem várias categorias a considerar que, por exemplo, o linfoma multigástrico, a base vai ser tratar o H. pylori que estiver associado, e muitas vezes ele cura a doença, né? Ele está associado à cura da doença. A radioterapia, né? A radioterapia, ela geralmente é curativa naqueles casos em que a localização que está bem localizado. Para aqueles pacientes que apresentam uma doença mais assintomática, não é volumosa, menos que 7 centímetros, a gente pode considerar a vigilância ativa. Por que a gente considera a vigilância ativa? Porque o tratamento precoce ele não vai melhorar a sobrevida do paciente. E como no caso da paciente, no caso da paciente que eu falo, uma maior carga tumoral, ela estava bastante sintomática, a gente pode usar o tratamento de escolha, que seria o rituximab com a bendamustina por 4 a 6 meses. Essa quimioterapia padrão, ela tem uma taxa de resposta acima de 90% e apresenta também remissões bem duradouras. No entanto, a gente precisa ali ver que a bendamustina, ela está associada a citopenias mais prolongadas, pode ter risco de infecção, então tem que ter a profilaxia para pneumocistose, para herpes simples e para varicela zoster. A manutenção com o rituximab, ele é um pouco questionável, porque assim, ele retarda a recidiva, mas ele não melhora a sobrevida global. Então, a gente tem que pesar muito o risco versus o benefício frente a essa questão da infecção, né? E aí, no caso clínico, no nosso caso da nossa paciente de 79 anos, a gente trouxe para ela, né, foi levado para ela, a possibilidade da realização dessa quimioterapia padrão, que era com Ritux e a bendamustina, e tinha a opção dela participar de um ensaio clínico com anticorpo específico CD20, CD20 CD3, que é o glofitamab ou obinutuzumab. Esse anticorpo, como é que ele vai funcionar, né? Eles vão recrutar células T CD3 positivas e, simultaneamente, essas células T, por meio de uma citotoxicidade, elas vão se ligar ao domínio CD20 e vão tipo, como se fosse um embate entre células T CD3 e direcionada para esse domínio CD20, né? Para matar as células D, vamos dizer assim. A paciente, ela optou por entrar nesse ensaio clínico, né? E aí, ela, na transição da dose do glofitamab, ela apresentou uma síndrome de liberação de citocinas leves. Ela teve uma necessidade frequente de drenagem de derrame pleural no primeiro momento, porque ela começou a iniciar um quadro de dispneia, só que ela teve melhora desse derrame, da diarreia e da dispneia nos primeiros 2 meses do tratamento. Depois dos 2 primeiros meses, ela realizou também um PET. O PET ele veio com a resposta metabólica completa. E a paciente segue o protocolo. É isso. Obrigada. Consegue me ouvir, Lindiane? Eu acho que ela não consegue ouvir. Pelo celular. Sim, doutor. Ah, que bom. Pronto. Então, eu acho que se alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta sobre a evolução, queria ouvir a Carla, R1.
Oi, professor, bom dia. Bom dia. Primeiro, parabenizar a Lindy, né? Foi ótima a apresentação. Inclusive, eu queria tirar uma dúvida, né, em relação ao diagnóstico de linfoma de zona marginal, porque eu até acompanhei um paciente há uns 2 anos atrás com um quadro clínico muito parecido até com do caso do New English, né? Ele tinha a queixa de tosse, era um homem de 78 anos, e ele tinha a queixa de tosse já há 2 semanas, mas ele tinha os linfonodos cervicais, certo? E a gente fez a biópsia do linfonodo, né? E investigou também a parte da tosse, acabou chegando ao diagnóstico de tuberculose, mas ele chegou ao diagnóstico de zona marginal, de linfoma de zona marginal, mas por exclusão. Eu não estou lembrada agora todos os marcadores da imunohistoquímica dele, mas ele tinha um CD5 positivo. E quando a gente foi discutir com o serviço da hematologia do hospital, com todos os marcadores, né, da imunohistoquímica, acabou fechando para a zona marginal. E aí eu queria perguntar se tem alguma possibilidade do CD5 ser positivo e ser zona marginal. Você trouxe uma discussão muito boa, dois pontos importantes. Primeiro, no nosso meio, a associação com tuberculose é muito frequente, tá? Recentemente, a gente pensa que tuberculose está debelada, mas recentemente nós tivemos 2 casos, uma aplasia de medula e o outro, se não me engano, um linfoma, com tuberculose associada. Então, isso é possível. Então, esse é o primeiro ponto. Habitualmente, o CD5 é negativo, né? Então, o CD5 ele é um marcador pós-tímico, né? E não faz muito sentido ele estar positivo aí no zona marginal. Então, deve haver, sempre tem exceções, né? Eu nunca li nenhum caso de zona marginal com CD5 positivo. Deve haver, mas eu desconheço. E aí eu acho que nesse caso precisaria ver os outros marcadores que estão positivos ou negativos e ver o painel todo, né? Entendeu? Acho que dentro desse contexto, esse é o meu pensamento. A princípio eu desconheço, eu nunca vi nenhuma caracterização de CD5 positivo em zona marginal, tá? Então, que classicamente é negativo. Eu acho que eu ainda consigo os dados dele, até para ver quais eram os marcadores na imunohistoquímica. Porque assim, a gente viu. Você pode trazer e a gente discute fora da sessão, né? Quando você trouxer, e a gente pode ver. A gente pode ver. Então, nós chegamos ao final da nossa apresentação da Lindiane. Foi importante a questão da discussão do tratamento, né? Que a gente não conversou um pouquinho, mas habitualmente aí o acesso é R-bendamustina mesmo. No nosso caso, nós não temos bendamustina. Ela é até padronizada no hospital, mas não tem acesso pelo SUS. E aí a possibilidade desse estudo clínico anticorpo específico é uma alternativa interessante, né, para um paciente nesse contexto aí, com muita massa. E a Lindiane trouxe uma coisa que eu acho que vale a pena comentar. É sobre o papel do PET-CT no linfoma indolente. Lá no começo, quando o PET era uma novidade, sei lá, 15 anos atrás, a gente sabia que um princípio do PET é exatamente a captação, orientando onde tem doença e que você trata e você reavalia. A argumentação de que não era necessário fazer para linfomas indolentes é que não captava pouco. E tinha toda a questão do custo e a exposição do doente, né? A irradiação. Daí começou-se a ver que do ponto de vista evolutivo, era interessante você ter pode ser interessante ter um PET inicial, depois você vê o processo de transformação, né? Então, é algo que a gente, eu acho que tá dando um pouco de cacofonia, né? Bom, e aí é mais nesse sentido, que o PET ele pode auxiliar, né?
para você ver evolução. E claramente aí nesse caso você tinha doença no líquido pleural, mas ele não capta, né? Eu acho que quer falar sobre isso, Lindiane? Posso falar? Fale. Assim, geralmente essa captação dos locais extramodais, eles são de variáveis, a utiliza ela é variável. E aí, como o senhor falou, se você tiver um PET inicial, a avaliação da resposta tem que ser mediante isso, mediante como que estava a apresentação inicial, né? Então, a gente tem que, meio que uma comparação de padrões que estão captando ou não. Por exemplo, se, como no caso da paciente, ali ela tinha uma consolidação do glóbulo médio, que tinha uma avidez pela 18-fluodeoxiglicose. No entanto, não tinha no derrame pleural. Então, quando você for pegar o exame para avaliação de resposta, como no caso ela fez o PET após 2 meses, você tem que ver, considerar que ela já não corava, ela já não marcava aquele derrame, entendeu? Então, você não pode considerar que ela respondeu porque ele não está corando ali. Exatamente na reavaliação. Então, quero parabenizar a Lindiane, agradecer a todos, pedir desculpa aí pela essa dificuldade técnica, mas infelizmente foge ao nosso controle, né? Essa questão da queda de energia. E desejar a todos um bom resto de semana. Parabéns, Lindiane, foi excelente. Viu? Obrigado. Tchau, tchau para vocês. Obrigada, tchau.